Bom, a ideia de hoje é a gente trabalhar um pouquinho com dados, com planilhas muito grandes, né, onde a gente tem um volume de dados bem extenso, e a gente vai fazer um trabalho aqui de classificação e de filtro. É um trabalho tranquilo, não é nada muito complicado, é mais para a gente organizar as tabelas e as planilhas que são muito grandes. Então hoje a gente não vai ter função, né, cálculo assim, muito elaborada, mas são duas ferramentas muito interessantes para a gente organizar os dados e trabalhar com eles de uma forma mais fácil, mais tranquila. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aí. Legal. Então aqui a gente tem essa planilha, que é a nossa venda de produtos. São produtos de bicicleta, né? São vendas de produtos, bicicleta e outras coisas mais. Então a gente tem aqui o título com o código do produto, tem o e-mail, tem, aliás, o código do pedido, né? Código do pedido, e-mail, código do cliente, a data em que foi feita a compra, tem o total, tem o desconto, tem o preço unitário, tem a quantidade, tem o código do produto, tem o nome do produto. A gente tem aqui o estoque de segurança do produto, a categoria do produto e a subcategoria do produto. Então, a forma como ele está distribuído é uma coisa que a gente também pode mexer para deixar mais organizadinho. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho então o pedido, né, o código do pedido de um determinado cliente. Então, nesse pedido, que é o pedido 65.257, esse é um pedido. Ele tem alguns produtos nesse pedido, né? Então, se a gente olhar aqui para a direita, nós vamos ver que tem esses produtos relacionados a esse pedido, e também conseguimos ver que é o mesmo cliente que faz esse pedido, né? Pode ser que esse cliente ele apareça em outro momento mais para baixo aqui na nossa tabela, porque ela é bem grande, ela é bem extensa, né? E aí, como eu tenho um volume de dados muito grande e eu tenho muitas colunas, às vezes fica meio difícil de saber quem é o cliente que está comprando tal coisa, qual o produto que aquele cliente está levando. Então, por exemplo, eu tenho o código do cliente aqui, que é o 29916. Eu não sei se esse cliente, de repente, mais para baixo, lá na minha planilha, porque ela é bem longa, né? Eu já estou quase na linha 7000. Eu não sei se de repente aqui no meio ele fez um outro pedido. Pode ser que tenha feito um outro pedido aqui no meio, aqui mais para baixo, né? Então, como a planilha é muito grande, para ficar procurando pelo código do pedido do cliente é mais difícil. Estou vendo aqui que ele fez esses pedidos, mas pode ser que mais para baixo ele tenha feito mais. E aí, por exemplo, eu gostaria de fazer depois um subtotal para saber quanto que esse cliente comprou, né? Então fica complicado de eu tentar localizar o cliente dessa maneira. Então o que a gente pode fazer aqui numa planilha como essa? A gente pode aplicar alguns filtros, e esses filtros nos ajudam a organizar melhor os dados e a enxergar melhor os dados. Então, por exemplo, se eu quisesse ver só o cliente de código 29916, eu posso fazer um filtro, ele vai fazer a seleção somente desse cliente com esse código, né, de todos esses produtos que ele comprou, tá? E os demais ele esconde. Então isso é interessante porque eu consigo ver somente aquele cliente específico, tá? Então olha só, tem um outro cliente aqui. Não, é o mesmo cliente pedindo aqui, o mesmo pedido. Mas deve ser um pouquinho mais para baixo, deve ter outros que são parecidos, né? Vamos dar uma olhada aqui nos filtros e ver como é que a gente consegue exibir somente algumas informações de alguns clientes dessa tabela, tá? Então, como é que a gente faz aqui para aplicar um filtro, que é uma coisa interessante para se utilizar? O filtro a gente aplica selecionando os dados que vão participar do filtro. Então, por exemplo, eu pego aqui, desde a coluna, desde as linhas de cabeçalho até o último dado, tá? Para fazer isso de uma forma mais rápida, eu clico num item qualquer e faço um Ctrl+T
no meu teclado. Seguro Ctrl, aperto T e ele já seleciona todo mundo. É uma das maneiras. Outra maneira é vendo onde a planilha começa, né, onde os dados que você quer selecionar começam e onde eles terminam. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Estou vendo aqui que ele está começando na linha 2 da coluna A, então é A2, e onde ele vai... Perdão. Bom, então onde ele vai? Onde ele termina, né? Então eu dou um clique aqui, por exemplo, no 2, seguro Ctrl, só o Ctrl, aperta 7 no teclado para baixo e eu estou vendo onde ele termina. Ele termina na linha 18.002. Então, é uma maneira que eu sei aqui onde começa e onde termina. E aí eu vejo qual é a última coluna que eu tenho aqui. Qual é a última coluna? Deixa eu rolar aqui para a direita. Tá lá, é a coluna M. Então, o que eu faço com essas informações que eu tenho? Eu venho aqui, ó, na caixa de nome, coloco aqui em cima A2, 2 pontos, M18.002. Só colocando esses dados dessa forma, A2, 2 pontos, M18.002, a gente consegue selecionar tudo. Né? Eu vou dar um Enter aqui, ó. Pronto, ó, pegou a tabela inteira. Tá? Então, é uma outra forma também que a gente tem de selecionar os dados. Ou então pode ir com o mouse mesmo, né? Clica, segura, arrasta e vai indo com o mouse até o final. Eu acho que demora um pouco mais, às vezes fica até mais difícil de pegar os dados. Acho que por aqui é mais interessante. A2, 2 pontos, M18.002. Pronto. O que acontece aqui? Aqui nessa tabela, já com os dados selecionados, a gente aplica um filtro. E nesse filtro a gente consegue escolher qual das colunas nós queremos filtrar. Então, vamos ver como se dá isso. Aqui na página inicial, a gente tem aqui do lado direito um item que se chama filtrar, classificar e filtrar. Tá aqui. Esse mesmo item é possível se localizar por aqui, ó, por dados, na guia dados, e a gente tem classificar e filtrar também. Então, classificar e filtro. Dá no mesmo, pode usar por aqui ou pode usar lá pela página inicial. Vou usar lá pela página inicial para a gente ver como é simples. Então, está aqui, classificar e filtrar. Quando a gente clica, a gente pode escolher a classificação. A classificação é uma forma de organizar os dados, então você pode deixar os dados de A a Z, de Z a A, enfim, você consegue dar uma organizada, daqui a pouco a gente vai ver isso. E eu tenho também a questão do filtro, que o filtro é importante mesmo para a gente exibir somente os dados que a gente deseja visualizar. Vou clicar aqui em filtro. Pronto. Quando eu clico em filtro, todas as colunas elas recebem essa seta que aponta para baixo. E nessa seta que a gente vai fazer então a seleção dos dados. Então, por exemplo, eu gostaria de ver somente os clientes com esse código, que é o 29916. Então, clico aqui. Tenho lá vários clientes, né? Eu vou selecionar aqui por cima que está mais fácil. Então, é 29916. Ele já mostrou aqui para mim. Né? Então, eu vou tirar a seleção de todos e vou deixar só desse 29916. Vou dar um OK. Pronto. E aí ele está me mostrando agora todos os clientes que tem esse código de pedido. Né? E aí eu consigo visualizar melhor quais são os produtos que ele está levando. Ó. Tá? Os outros clientes, eles estão escondidos, eles estão recolhidos. Né? A gente não visualiza porque nós não pedimos para visualizar, para não ver mesmo esse cliente. Agora, você pode também aplicar um outro filtro em cima desse que já está pronto. Então, eu tenho esse filtro aqui que está mostrando o código do cliente, ou seja, esse cliente que está comprando esses produtos. E se eu rolar mais para a direita aqui, eu posso também pegar a categoria do produto que esse cliente está comprando. Então, eu já fiz um filtro lá no cliente, agora eu posso vir aqui na categoria do produto e dizer que eu quero ver só as bikes, só as bicicletas que ele está levando. Então, eu vou tirar da seleção aqui, vou marcar só bicicletas e vou dar um OK. Então, agora a gente tem o que se chama de subfiltro, né?
que eu tenho um filtro inicial, um filtro primário, onde a gente faz a seleção do nosso cliente, está um pouquinho mais para a esquerda, aqui, eu faço a seleção do cliente, e depois eu venho fazendo a seleção somente dos produtos de bicicleta que esse cliente comprou. Então eu consigo aplicar aqui dois filtros, né? Faz um filtro primeiro, um filtro principal, depois você faz um filtro que é um filtro secundário, né? Então está aqui um subfiltro, tá? E aí a gente consegue enxergar melhor quais são os produtos que estão sendo comprados por esse determinado cliente, né? Bom, aqui tem para a esquerda o nome do produto, que eu também posso fazer um filtro. Não seria esse caso, porque a gente já está vendo todos os produtos aqui, está fácil de enxergar. Mas poderia fazer um filtro ao inverso, né, invertido. Por exemplo, eu gostaria de saber quantos pedidos ocorreram desse produto, que é o Touring 1000 Yellow, né, que é uma bicicleta aqui. Quantos desses produtos foram vendidos? Então, o que eu vou fazer primeiro? Tirar todos os filtros, vou vir lá naquele filtro inicial, que é esse filtro aqui aliás, o segundo filtro, o último filtro que a gente colocou, que é esse filtro aqui de produtos, né, e vou habilitar todos. E depois eu vou vir aqui do lado esquerdo, lá no cliente, no código do cliente, e vou também tirar esse filtro daqui. Tem duas maneiras de tirar o filtro. Ou a gente marca selecionar tudo, ou simplesmente a gente clica em limpar filtro. É uma opção de desabilitar e deixar tudo ao normal, ó. Tá? Aí traz tudo de volta. Aí nós vamos ter de novo lá os 18.000 itens para visualizar. Muito bem, aí eu gostaria de ver o produto, fazendo um filtro por produto. Então, ao invés de fazer um filtro por cliente, fazer um filtro por produto. Então, aqui o produto, vou pegar essa primeira aqui, que vai ser a Yellow 1000 Yellow 50. Eu vou clicar aqui na setinha, eu tenho vários produtos aqui, né? Tem uma lista enorme de produtos, mas eu vou nessa Touring Yellow 1050, está aqui. Então, eu vou deixar essa marcada e vou desabilitar todo o restante. Então, como é que a gente faz isso? Vem aqui em cima nessa caixinha, clica uma vez aqui para desabilitar, fica tudo em branco. Eu vou lá embaixo e vou pegar a minha Touring 50, tá um pouquinho para cima. Aí, deixei só ela marcada, e aí ok. Então agora eu estou vendo todos os clientes que compraram essa Touring, né? Então a gente tem aqui todos os clientes que compraram esse produto. Tá lá. Uma coisa que a gente consegue ver também aqui é que o preço unitário dela está variando, né? Então a gente tem um preço unitário que está variando, e aí a gente pode também aplicar um filtro nesse preço unitário. Então eu gostaria de ver todos os clientes que pagaram R$ 1.430 nessa bicicleta. Então eu volto aqui no preço e também consigo aplicar. Então preço unitário, dá um zoom aqui. Ela tem dois preços diferentes. Eu quero ver essa que está com preço mais em conta. Deixa eu desabilitar, vamos dar um OK. Pronto. A gente consegue ver essa que está com preço mais em conta. E aí a gente já tem aqui um subfiltro, né? Então o primeiro filtro foi no produto, no nome do produto. O segundo filtro foi no preço unitário. Agora eu gostaria de ver quem levou acima de 4 unidades. Então eu venho na quantidade e faço um terceiro filtro. A ideia é colocar quem levou acima de 4 unidades. Então, ao invés de sair selecionando por aqui, é mais fácil fazer um filtro de números. E nesse filtro de números, a gente pode dizer aqui, é maior do que. Não é maior do que, eu digo lá, bom, tem que ser maior do que 4. Quero ver quem levou acima de 4. Então, 4, ok. Pronto, aí a gente já tem uma quantidade também aqui reduzida. Então, a gente tem 3 filtros que foram aplicados. O primeiro foi no nome do produto, o segundo foi no preço unitário e o terceiro foi na quantidade, né? Então eu consigo agora enxergar
com uma quantidade de dados bem mais reduzida, quais foram os pedidos desses produtos. Então tem um rapaz aqui que pediu 5, tem uma pessoa que pediu 9, né, uma pessoa que pediu 6, e assim vai. E aí eu tenho esses produtos aqui. Estão indo para esses determinados clientes aqui. Tá? Bom, para voltar ao normal, de novo, eu vou naqueles campos que eu filtrei. Como é que eu sei que eles estão filtrados? Eles têm um funil neles, né? Então eu vou clicar aqui, eu vou pedir para limpar. E vou pedir para limpar o meu filtro. Pronto, está voltando já ao normal. E também vou filtrar o do produto. Vou aqui no produto e vou filtrar aqui, pedindo para limpar o filtro. Muito bom. Se eu quisesse fazer uma outra busca, é possível fazer uma busca por texto, que é uma coisa interessante. E nessa busca por texto, é possível localizar um determinado item dentro do texto. Então, por exemplo, aqui eu tenho HL Mountain, eu tenho LL Mountain, eu tenho ML de novo aqui, Mountain. Então, quer dizer, eu tenho essa M de montanha aqui, né? Esse Mountain, e só que o início dela é diferente, então é HL, LL e tal. Eu sei então que ela tem um frame, ela tem um quadro para montanha, né? E aqui em cima tem um que é para mulher, e eu gostaria de ver todas essas que são para montanha, que são aquelas mountain bikes, né? Então como é que eu faço para ver todas essas que são mountain? Porque eu não vou ficar marcando elas uma a uma lá no filtro, né? Então é mais fácil escrever esse pequeno texto e ele faz essa seleção para mim. Então olha que interessante, a gente tem aqui na guia do produto, na setinha do produto, eu peço aqui um filtro por texto e digo contém. Então todos aqueles que contêm o texto mountain, né? Cadê ele? Está aqui para baixo, ó. Todos esses que contêm o texto, tá um pouquinho mais para baixo, né? Dá para ver, de montanha, né? Vai aparecer para mim. Vou dar um OK aqui. E acho que eu escrevi errado. Deixa eu puxar de novo. Limpar o filtro. Vamos ver. Faltou o U aqui. Vou pegar o texto direitinho aqui pra gente. Aí. Vamos lá. Contém. E agora sim. Então ele contém esse texto. O que tiver para frente ele vai achar. Então, por exemplo, mountain bike, ou se tiver para trás também ele vai achar GT mountain, alguma coisa, né? Então precisa ter o texto mountain. Vou dar um OK. Pronto, ó, tá vendo? Tô trazendo todos com pedal para mulher, 44, né? Frame, silver, 42, que provavelmente deve ser o tamanho. Então tem várias aí, ó. Começam com mountain, tem algum texto no meio, então ele vai localizando aí todos esses dados para mim, tá? Agora, é possível fazer também um filtro de combinação, que aqui, por exemplo, ele está pegando só um que tenha o texto mountain. Mas poderia ser, por exemplo, essa que contém mountain e que contenha o termo black, por exemplo. Então dá para fazer um filtro aqui de combinação nesse item. Então vamos voltar aqui, ó. Vou limpar o filtro e vou fazer de novo o filtro de texto e vou personalizar esse filtro. Nessa personalização a gente vai colocar igual a não, contém. Vou colocar aqui um contém e vou colocar lá um mountain, de montanha, e contém, tá marcadinho aqui, né, o E, contém black.
Então tem que conter esses dois textos, tem que conter mountain e tem que conter black. Então é uma forma aqui da gente agilizar o filtro e fazer ele mais ajustado, né? Mais de acordo com aquilo que a gente realmente quer exibir em tela. Vou dar um OK aqui para a gente ver o resultado. Pronto, ó. Então ele vai trazer todas aquelas mountain bikes que são pretas, tá aqui. Ó, todas que são pretas e são mountain bikes. É isso aí. Tudo bem, Darcy? Tudo bem. Esse filtro aqui ele é bem facinho de trabalhar. Vou tirar aqui o filtro, vou só limpar. Pronto. Agora, a gente também tem, além da opção do filtro, a questão da organização dos dados, né? Então, eu posso organizar por qualquer uma das colunas, tá? Eu vou tirar a organização inicial dela e vou organizar de uma outra maneira. Então, com o filtro aplicado, a gente consegue fazer a organização usando o filtro. Essa organização dos dados é feita por classificação, tá? Então, quando eu pego uma coluna que tem números na coluna, o que ele faz? A classificação é numérica. Então, ele olha aqui e diz assim, ó, classificar do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, posso vir aqui e escolher como é que eu quero classificar. O grande ponto é que essa classificação, ela é uma organização dos dados. Ela não esconde os dados como faz o filtro. Ela mantém os dados aí na tela, só que ela organiza, né? Ela coloca de A a Z, de Z a A, de ordem crescente ou decrescente. Então, vou colocar aqui do menor para o maior, vamos ver como é que fica organizado, né? E aí a gente vai notar que toda a tabela fica alterada, né? Porque como você faz uma mudança de organização no código do cliente, todo mundo que está com aquele código vai ser reorganizado também, né? Então, eu tenho aqui essa possibilidade de reorganização. Se eu olhar aqui mais para frente, eu posso também fazer uma outra organização em outro item, se eu quiser. É só clicar aqui na setinha e escolher como é que eu quero classificar, né? E aí eu troco a coluna de ordem de classificação. Eu vou escolher uma outra coluna para classificar. Isso pelo filtro, tá? Só que existe uma outra forma de classificar que você não usa filtro. Vamos tirar o filtro aqui para a gente ver como é que é essa outra forma. Para tirar o filtro é bem simples, não precisa selecionar nada, é só clicar em qualquer lugar. Vai até o filtro do lado direito, né? Classificar e filtrar, e só clicar em filtro e ele sai. Tá? Clicou no filtro, ele aparece, clicou no filtro de novo, ele sai. Pronto, só clicar aqui no filtro, saiu. Tá? E aí, para fazer a parte de classificação, é a mesma coisa em relação ao passo inicial do filtro, tem que selecionar tudo. Tá? Então, para selecionar tudo, vamos de novo lá na caixa de nome, e aí nós vamos colocar de A2 até M18002, e aí a gente faz a classificação dos dados, que é uma maneira da gente organizar os dados, deixar eles bem visíveis na tela. Vou dar um Enter aqui para selecionar, pronto. Legal, está tudo selecionado. E agora a gente vai classificar. Então, vem aqui do lado direito, eu tenho filtrar, classificar e filtrar, né? E eu vou pedir aqui essa classificação personalizada, que ela é mais interessante para nós. Vou dar um clique nela e vamos visualizar. Então, o que eu posso fazer nessa classificação personalizada? Eu posso escolher aqui qual é a coluna que eu quero classificar, ou seja, qual é a coluna que eu quero ordenar, né, deixar em ordem crescente ou decrescente. Eu posso escolher o que eu vou selecionar em termos do que eu quero classificar aqui, se é a cor da célula, porque a gente pode fazer aqui um trabalho com a cor da célula, que eu vou fazer já já. Se vai ficar de A a Z ou de Z a A. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a data. Peguei a data, ele está olhando para os valores da célula, ou seja, está olhando para as datas que estão na célula e está me perguntando aqui, do mais antigo para o mais novo, ou do mais novo para o mais antigo. Então eu vou pegar do mais antigo para o mais novo. Então os primeiros pedidos é que vão aparecer primeiro. Então eu vou dar um OK. Pronto.
Então agora eu estou vendo aqui que os primeiros pedidos são aqueles que estão aparecendo primeiro. Tá? Se eu olhar bem, eu vou perceber que eu tenho essa data de pedido, que é do dia 1º de 2008, e ela vai se repetir até um pouco mais para baixo, mas eu vou pegar só esse trecho aqui para a gente ver. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma subseleção. Eu posso pegar a data junto com o preço. Ou seja, eu classifico essa data primeiro e depois dessa classificação da data eu classifico o preço. Né? Porque eu tenho aqui R$4,99, depois vem 34, depois vem 2.000, depois vem 2.000, depois vem 9, depois vem 4,99, depois vem 8. Eu poderia agrupar esses 4,99, deixar eles próximos, porque eles têm a mesma data, tá vendo? E fica mais organizadinho para mim. Então, como é que ficaria isso? Vamos entender aqui. Vou fazer a seleção de novo, dia 2 até M18.000. E vamos classificar mais uma vez. Vamos lá, vamos voltar lá na classificação e vou personalizar a classificação. A gente já tem uma classificação, tá vendo? Já foi adicionada na data. Só que agora eu vou adicionar um nível de classificação. Agora a gente vai ter duas classificações. Então a primeira ele faz a classificação da data, pegando da mais antiga para a mais nova. E depois eu quero que ele faça do total, pegando os valores que estão naquela célula, do menor valor para o maior. Então agora a gente tem duas classificações. Vamos dar um OK aqui para ver. Olha lá. Então eu tenho do dia 1º do 3, R$ 2,29. R$ 2,29, R$ 2,29. Já está agrupado aqui. Aí aqui também, ó, R$ 3,99, R$ 3,99, R$ 3,99. Está agrupado ali também. Depois vem R$ 4,99, R$ 4,99, R$ 4,99 e assim vai. Então essa aqui é uma forma da gente classificar os dados, fazendo subclassificações, que fica mais fácil para você organizar as informações, né? Organizar os dados. Então, a classificação é realmente para isso, para a gente dar uma organizada nos dados. A classificação a gente consegue fazer também com alguns itens. Então, por exemplo, aqui eu tenho as categorias de produtos, né? Então eu tenho acessórios, esse é um pouquinho mais. Tenho roupas, que mais? Eu tenho componentes e eu tenho bikes, se não me falha a memória, está um pouquinho mais para baixo aqui, deixa eu ver. Aqui, bikes, tá? Então são 4 itens, né? São 4 categorias de produtos, tá? Nessas 4 categorias de produtos, o que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode colocar uma cor nessas categorias, dando como se fosse uma ordem de importância para elas, e depois é possível organizar todos esses dados baseados nas cores que a gente dá para essas categorias. Tá? Vamos fazer aqui para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, aqui a categoria está na coluna L. A gente sabe que começa na linha 2 e termina na linha 18.000. Então, vamos fazer uma seleção aqui. L2 até L18.000 e 2. Vou dar um Enter aqui para a gente ver a seleção. Tá lá. E agora eu vou fazer aqui uma formatação condicional, ou seja, todas as vezes que aparecer aquele determinado texto que a gente quer, por exemplo, acessórios, ou bicicleta, ou roupas, enfim, ele vai pintar de uma cor específica para mim, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, nova regra, então, tá aqui a formatação condicional, nova regra, vou baixar aqui um pouquinho, vou colocar aqui de lado só para a gente comparar. Então o que nós vamos ter aqui? Formatar todas as células com base em seus respectivos valores, não porque a gente não está falando de valor numeral, tá? Vamos pegar esse segundo item, ó. Formatar apenas células que contenham o que, né? Tem que conter algum tipo de informação. Nesse caso, que contenha esse texto aqui, acessórios, tá? Então a gente tem aqui embaixo, na parte, formatar apenas células com
igual a, então a gente vai trocar está entre para igual a, e vamos escrever o que está aqui, acessórios. Como ali está em inglês, tem que escrever exatamente como está lá. Accessories, né? Então ali acessórios. Escrevendo assim, o que vai acontecer? Todas as vezes que ele encontrar esse texto acessórios na minha coluna, ele vai fazer uma formatação específica para mim. Essa formatação a gente vai determinar aqui embaixo, ó, formatar. Aí eu vou clicar em formatar e vamos escolher qual vai ser a cor para acessórios. Eu quero que acessórios tenha uma cor de letra. A gente está em fonte, tá? Então por isso fonte só dá para mudar a cor da letra. E você vai perceber também que aqui não dá para mudar muita coisa na fonte. Ó. Por exemplo, não dá para trocar o tipo de letra, não dá para trocar o tamanho, só dá para trocar se vai ser negrito ou não, né? Então eu vou colocar aqui só uma cor para acessórios vai ser azul. Pronto. Então toda vez que ele encontrar acessórios, ele vai pintar de azul. Vamos ver como é que vai ficar. Vou clicar OK, OK de novo e vamos ver se vai ficar azul. Tá lá, azul. Tá? Então todas as vezes que ele encontrar acessórios, ó, tá vendo? Tem roupa aqui no meio, mas mesmo assim ele pinta de azul. Então vamos agora colocar as roupas de uma outra cor. Vou colocar aqui para a gente formatar. Então L2 até L18002 e selecionamos a coluna inteira. Esse tipo de trabalho de formatação condicional a gente pode aplicar em outras situações. Dá para fazer com números, por exemplo. Se de repente você tem ali taxas ou percentuais, por exemplo, quem vendeu até 5 mil, por exemplo, fica na cor azul. Quem vendeu até 20 mil fica na cor verde. Quem vendeu até 100 mil fica de outra cor, porque dá para fazer isso com formatação condicional também, fica bem interessante, né? Então aqui na formatação condicional eu vou fazer o próximo, que serão as roupas. Então pegar aqui a opção de formatar apenas que contenham. Aqui embaixo a gente escolhe igual a e vamos colocar as roupas. Deixa eu nem lembrar como é que escreve, deixa eu puxar de novo aqui porque eu já esqueci aqui. Aqui. Coffee. Nova regra, formatar apenas células que contenham, está entre, igual a, e aí sim. Coffee. E vamos fazer aqui a formatação. Colocar aqui um tom de laranja. Pronto. Ok. Ok de novo. E tá lá, já ficou um tom de laranja. Vou deixar selecionado aqui, vamos fazer os componentes. Formatar. Escolher a opção ali de formatação condicional. Nova regra. E pegar a opção formatar apenas que contenham e está entre. Troca para igual e vamos colocar os componentes. Componentes e formatar. Vou colocar aqui com um tom diferente, esse aqui acho que eu vou deixar verde para a gente ver como é que vai ficar. Pronto. Ok. Ok de novo. Pronto, aí os componentes ficaram verdes. E para finalizar, a gente tem as bikes, estão lá para baixo. E vamos então fazer uma formatação condicional para as bikes também. Só que essas eu vou deixar na cor vermelho. Acho que estava em... Eu não lembro se estava no plural, se estava... Deixa eu dar uma olhadinha, eu não lembro se estava no plural. Está no plural, então vamos selecionar de novo. L2 até L18000. Pronto, vamos lá. Formatação condicional. Que contenham igual a bytes e formatar. Vou colocar aqui um tom de vermelho. Aí,
e ok. Bom, agora eu tenho as minhas categorias de produtos, cada um com uma cor diferente. Então agora eu posso classificar pela cor. Então de repente, poxa, eu tenho bike, e a bike para mim ela é um elemento que é muito importante na formatação. Então nas vendas, que a bike é o carro forte, tá, alguma coisa nesse sentido. Então o que eu tenho que fazer? Eu organizo ela jogando as bikes para frente, para cima, né? Ou as bikes para baixo, sei lá. A gente pode ver como é que isso vai ficar dependendo da organização. Então eu vou selecionar de novo a tabela inteira, de A2 até M18002, pronto. E agora a gente vai classificar por aquelas cores que nós colocamos lá. Então vem aqui no filtro, classificar e filtrar. Vamos pedir aqui, ó, classificação personalizada. E a gente já tinha dois filtros que foram aplicados antes. Eu poderia até deixar, mas eu vou tirar só para exercício mesmo, para a gente praticar um pouco. Vou tirar esse, vou excluir esse nível e vou excluir esse nível. Aí a gente vai adicionar um nível novo. Eu vou classificar pela categoria do produto. E não vai ser pelo valor da célula, vai ser pela cor da fonte. E como eu mudei a cor da letra na formatação condicional, então ele está com letra diferente. Se a gente olhar aqui, nós vamos ver, ó, as cores que foram aplicadas, tá vendo? Então tem o vermelho, eu tenho o azul, eu tenho lá o laranjinha, né, e eu tenho o verde. Então o meu ponto forte aqui são as bicicletas. Eu vou deixar marcada a bicicleta, tá lá. Em que parte que eu quero ver a bicicleta? Pode ser na parte de cima, pode ser na parte de baixo. Não, eu quero ver na parte de cima porque elas são importantes para mim. Então deixo ali e vou dar um OK. Se for visualizar, a gente vai ver que agora na categoria do produto, ó, as bicicletas vêm primeiro. Tá? Então por ordem de importância eu coloquei aqui as bicicletas como sendo as mais importantes. Vou classificar de novo. Classificar e filtrar, classificação personalizada. Então tá. Nessa classificação, a primeira então ficou a bicicleta. Eu falo, poxa, mas a segunda mais importante é, por exemplo, os componentes. Então o que eu faço? Eu adiciono um nível e digo que depois que essa aqui da cor for aplicada, ele vai aplicar do componente. Então eu volto aqui na categoria do produto, escolho aqui a cor da fonte. A cor da fonte do componente, se não me falha a memória, era verde. E eu vou deixar também na parte superior. Então primeiro ele faz essa classificação aqui do vermelho, depois na sequência ele faz do verde. Vou dar um OK. Então, vamos dar uma olhadinha lá para ver como ficou. Ó, então primeiro vem a classificação da vermelhinha, que são das bicicletas. Depois na sequência tem que vir os componentes. Vamos ver. Descer um pouquinho mais, tem bastante bicicleta aqui. Descer aqui pela barra de rolagem, está mais fácil. Aí, os componentes, vamos subir um pouquinho mais. Aí, passou. É o momento em que eles trocam ali. Aí, nesse ponto, então termina as bicicletas, começam já os componentes. Então, pela cor, dá para fazer uma classificação na organização dos dados, né? Então fica mais fácil a gente ver como é que ficam os dados organizados. Tá? Tudo bem, Darcy? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Então, tá Mas bom. é a prática, né? Esse aqui tem que praticar bastante e dá para fazer várias combinações, é bem interessante. E dá para fazer nas outras planilhas que a gente já trabalhou. Tá? Também, botar nelas, né? Isso. Tá legal? Então esse é o nosso trabalho de hoje. A nossa live de hoje foi só sobre filtro e classificação. Tá legal? Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não tem. Tá tudo tranquilo. Agora eu vou procurar aplicar nas outras planilhas para ver na prática aí como é que é, né? Isso. Aí tenta usar um pouquinho da formatação condicional também nas outras. É bem bacana.
Certo. Tá bom? Tá bom, então. Valeu, Quinta-feira vai ter mais alguma coisa, Opa, né? tem mais alguma coisa? Sempre tem. Certo. Tá certo. Obrigado, Darcy. Bom Então tá, dia. Boa até semana. quinta. Obrigado, Até quinta. viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.